Minha filha não tinha dinheiro para consertar o laptop quebrado, então eu o levei secretamente para a assistência técnica como surpresa. Quando voltei para buscá-lo, o técnico parecia apavorado. Senhora, troque suas fechaduras imediatamente e procure a polícia, ele me disse mostrando a tela. Minha própria filha estava planejando roubar minha casa enquanto eu dormia. De onde você nos assiste hoje? Deixe sua localização nos comentários e curta e se inscreva no canal. Tudo começou há 3 semanas, quando cheguei em casa depois do meu turno na clínica veterinária do Dr. Alves e encontrei minha filha, Emily, sentada no sofá com o laptop danificado nas mãos. As lágrimas escorriam pelo seu rosto como rios transbordando, e por um momento eu me lembrei da garotinha de 10 anos que costumava correr para mim toda vez que se machucava. Mãe, ela soluçou. Ele escorregou das minhas mãos lá no apartamento, mostrando-me a tela com linhas estranhas e a tampa com uma rachadura visível. Ele não liga direito e eu preciso entregar meu projeto de mestrado na próxima semana. Meu coração apertou. Aos 53 anos, criei Emily sozinha, depois que seu pai, Daniel, morreu em um acidente doméstico quando ela tinha apenas 10 anos. Desde então, éramos sempre nós duas contra o mundo. Emily, agora com 28 anos, era tudo o que eu tinha. Minha única filha, meu orgulho, minha razão para seguir em frente. Não se preocupe, querida, eu disse, abraçando-a, enquanto calculava mentalmente minhas economias. Como técnica veterinária, meu salário era bom, mas eu tinha conseguido acumular algo graças à herança dos meus pais e ao seguro de vida de Daniel. Eu resolvo! Emily levantou a cabeça, seus olhos verdes, herança de seu pai, brilhando com esperança. Sério? Mãe, você é a melhor. Prometo que te devolvo o dinheiro assim que conseguir um emprego depois de me formar. Essa promessa me soou familiar. A mesma que ela tinha feito quando lhe emprestei dinheiro para despesas da faculdade, para o depósito do apartamento dela, para o carro usado de que ela precisava desesperadamente. Mas era minha filha. O que mais eu poderia fazer? No dia seguinte, depois de terminar meu turno, levei o laptop ao único lugar de reparo de computadores em nossa cidade no interior de São Paulo. O técnico, um jovem chamado Lucas, com mais tatuagens do que anos, examinou a máquina com cuidado profissional. A tela está danificada e há problemas com o HD, mas as informações podem ser recuperadas. Ele anunciou após vários minutos de diagnóstico. Vai custar cerca de R$6.000. R$6.000 representavam 2 meses de economia cuidadosa. Mas quando vi a expressão desesperada no rosto de Emily, que tinha vindo comigo, soube que não tinha opção. Tudo bem, suspirei, entregando meu cartão. Quanto tempo vai levar? 1 semana, talvez 10 dias. Eu tenho que ser muito cuidadoso com a recuperação dos dados. Durante essas 2 semanas, Emily ficou na minha casa com mais frequência, alegando que não conseguia se concentrar no apartamento dela sem o computador. Ela passava o tempo grudada no celular, enviando mensagens constantemente e falando em voz baixa com pessoas que eu não conhecia. Quando eu perguntava com quem ela falava, ela respondia vagamente que eram colegas de classe. Algo parecia estranho, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Emily sempre foi reservada, mas isso era diferente. Ela acordava tarde da noite, andando pela casa como um fantasma. Eu a ouvia sussurrando ao telefone da cozinha, usando palavras que eu não conseguia entender, mas que pareciam urgentes, quase conspiratórias. "Está tudo bem, querida?" Perguntei uma manhã enquanto preparava o café. "Sim, mãe. É só o estresse da tese." Ela respondeu sem levantar os olhos do celular. Mas eu conhecia minha filha. Depois de 18 anos criando-a sozinha, eu podia ler seus estados de espírito como um livro aberto. Havia algo mais, algo que me fazia sentir uma constante inquietação no estômago. Na sexta-feira passada, finalmente recebi a ligação de Lucas. "Seu laptop está pronto, senhora Sara. Consegui recuperar quase tudo. Pode vir buscar quando quiser." Decidi fazer uma surpresa para Emily. Ela tinha saído cedo naquela manhã.
dizendo que tinha uma reunião com sua orientadora de tese, então aproveitei para ir à assistência técnica durante minha hora de almoço. Lucas me recebeu com uma expressão séria, muito diferente de sua atitude relaxada habitual. Ele parecia nervoso, como se estivesse carregando um peso invisível. Aqui está, ele disse, colocando o laptop sobre o balcão. Funciona perfeitamente agora. Consegui recuperar todos os arquivos importantes. Obrigada, Lucas. Minha filha vai ficar muito feliz. Mas ele não me entregou o computador imediatamente. Ele ficou parado ali, mordendo o lábio inferior, com aquela expressão que eu conhecia bem dos meus anos, trabalhando com animais em perigo. O olhar de alguém que sabe de algo terrível, mas não tem certeza de como comunicar. Senhora Sarah, ele começou lentamente. Durante a recuperação dos dados, eu tive que revisar alguns arquivos para garantir que estivessem intactos. Meu coração começou a bater mais rápido. Havia algo no tom dele que me arrepiou a pele, um pressentimento de que meu mundo estava prestes a mudar para sempre. O que você encontrou, Lucas? Lucas olhou para a porta da loja, verificando se estávamos sozinhos. Então ele se inclinou sobre o balcão e baixou a voz significativamente. Senhora, eu encontrei alguns documentos muito perturbadores no computador da sua filha. Não tenho certeza de como dizer isso. O ar na sala ficou denso, quase irrespirável. Que tipo de documentos? Planos detalhados para te roubar. Mapas da sua casa. Horários das suas atividades. Informações sobre suas contas bancárias. Sua voz falhou levemente. E algo chamado Operação Mãe. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Você pode me mostrar? Lucas hesitou, claramente lutando com sua consciência. Tecnicamente, ele não deveria me mostrar arquivos privados, mas isso é sério demais. Ele ligou o laptop e navegou até uma pasta que estava oculta. Meu mundo desabou quando vi o conteúdo. Havia um documento do Word intitulado Plano Operacional, Fase Final. Ao abri-lo, apareceu um texto que destruiria para sempre a imagem que eu tinha da minha filha. Operação Mãe. Cronograma de execução final. Objetivo: acesso total aos recursos financeiros de Sarah Miller. Meta financeira: R$450 mil. Economias mais liquidação de propriedades. Prazo final: antes que ela suspeite ou mude seus hábitos financeiros. Fase 1. Concluída. Estabelecimento de dependência. Criar emergências financeiras frequentes. Aumentar o tempo em sua casa para reconhecimento. Ganhar acesso a rotinas e códigos de segurança. Fase 2. Em andamento. Coleta de inteligência. Fotografar documentos bancários e legais. Memorizar códigos de alarme e padrões de sono. Catalogar localização de objetos de valor. Fase 3. Agendada para a próxima semana. Execução. Acesso noturno usando chaves duplicadas. Transferência de fundos durante horas de sono profundo. Simulação de roubo violento para justificar trauma e confusão. Minhas pernas ficaram gelatinosas. Lucas teve que me segurar pelo braço enquanto eu cambaleava para uma cadeira próxima. Senhora, a senhora está bem? Precisa que eu chame alguém? Eu não conseguia falar. O ar parecia ter se tornado sólido. Impossível de respirar. Minha própria filha, a garota que eu havia criado com tanto amor após a morte de seu pai, estava planejando destruir minha vida completamente. Tem mais, disse Lucas suavemente, e eu não tinha certeza se aguentaria ver mais. Ele abriu outra pasta chamada Reconhecimento. Dentro havia fotografias que claramente tinham sido tiradas secretamente na minha casa. Meu cofre atrás do quadro de paisagem, meus extratos bancários que eu deixava sobre a escrivaninha, até fotos da minha rotina noturna tiradas do corredor. Mas o que realmente me devastou foi encontrar uma pasta chamada Análise Psicológica do Alvo. Emily tinha estado documentando minhas reações emocionais como se fosse um experimento científico. Entrada 1.
A sujeito demonstra padrões previsíveis de culpa materna. Responde imediatamente a crises fabricadas relacionadas à minha educação. Entrada. 2. Vulnerabilidade confirmada. Medo extremo de abandono. Qualquer ameaça de perda de contato gera resposta financeira imediata. Entrada 3. Fraqueza explorável. Necessidade compulsiva de provar que é boa mãe após criar sozinha. Esta insegurança é a chave para manipulação total. Cada palavra era uma facada direta no coração. Minha filha não me via apenas como uma vítima. Ela estava estudando minhas emoções mais íntimas para usá-las contra mim. Lucas abriu um último arquivo que me fez correr para o banheiro para vomitar. Era um grupo de bate-papo chamado Estratégias de Herança Acelerada, onde Emily compartilhava técnicas com outras jovens. Emily M. consegui mais R$12 mil na semana passada. O truque é criar urgência médica falsa. Vanessa L. Excelente. Que tipo de emergência você inventou desta vez? Emily M. Suposta cirurgia de emergência. Minha mãe nem pediu para ver documentos médicos. Sofia R. Mães solteiras são os melhores alvos. Elas se sentem tão culpadas que praticamente imploram para você pegar o dinheiro delas. Emily M. Exatamente. A minha está tão desesperada por validação materna que é doloroso de assistir. Havia pelo menos 6 mulheres neste grupo, todas compartilhando estratégias para explorar suas famílias. E minha filha era claramente uma das líderes. Quando voltei do banheiro, Lucas havia impresso as páginas mais importantes. Senhora Sara, a senhora precisa ir à polícia imediatamente e deve trocar todas as suas fechaduras nesta mesma noite. Peguei os documentos com as mãos que tremiam incontrolavelmente. Quando? Quando ela planeja executar seu plano final? Lucas revisou os arquivos novamente. De acordo com os documentos mais recentes, ela planeja fazer isso neste domingo à noite. Aparentemente, ela vai usar pílulas para dormir no seu jantar e depois realizar as transferências enquanto a senhora estiver inconsciente. Este domingo. Faltavam 2 dias. Lucas, tem algo que você precisa saber? Eu disse, tentando controlar minha voz. Meu irmão, Michael, trabalha na Polícia Federal. Posso levar esses documentos para ele? Por favor, faça isso. Isso é muito maior do que pensamos inicialmente. Enquanto eu caminhava para o meu carro, carregando o laptop que continha a evidência da traição mais profunda que eu poderia imaginar, meu telefone tocou. Era uma mensagem de Emily. Mãe, vou chegar tarde hoje. A reunião com a minha orientadora se estendeu. Te vejo no jantar. Te amo muito. Pela primeira vez na minha vida, aquelas palavras, te amo, pareceram veneno puro. Durante os 30 minutos seguintes, enquanto eu dirigia para casa em meio a um nevoeiro de choque e traição, eu só conseguia pensar em uma pergunta. Como a garota que eu havia consolado de pesadelos, que eu havia ensinado a andar de bicicleta, que eu havia abraçado todas as noites por 18 anos, tinha se tornado uma estranha que planejava minha destruição total? O que eu não sabia era que a verdade completa seria ainda mais devastadora do que eu poderia imaginar. Cheguei em casa em estado de choque total, minha mente lutando para processar o que eu tinha visto. Sentei-me na cozinha com o laptop aberto, forçando-me a ler cada documento mais uma vez, procurando desesperadamente por alguma explicação alternativa que não fosse a horrível realidade. Mas cada linha confirmava o mesmo. Minha filha estava executando um plano elaborado para me roubar por meses, talvez anos. Liguei imediatamente para meu irmão, Michael, que trabalhava na divisão de crimes financeiros da Polícia Federal. Sara, o que houve? Sua voz está terrível. Michael, eu preciso da sua ajuda urgentemente. Minha filha está envolvida em algo muito ruim. Eu enviei as fotos dos documentos enquanto falávamos. O silêncio do outro lado se estendeu por um tempo que pareceu eterno. Finalmente, Michael falou com sua voz profissional de investigador. Irmã, isso é extremamente sério.
Essa rede que você descreve, nós estamos rastreando operações semelhantes há cerca de 6 meses. Se a evidência for autêntica, sua filha pode pegar entre 10 e 15 anos de prisão. 6 meses? Você já sabia disso? Não sobre Emily especificamente, mas sim sobre este grupo de estratégias de herança acelerada. Eles fraudaram famílias em mais de R$ 1.500.000 no último ano. Meu estômago revirou. 1,5 milhão? Sarah, de acordo com nossos arquivos, sua filha aparece como uma organizadora de nível médio nesta rede. Ela tem treinado outras jovens em técnicas de manipulação psicológica. O que você precisa que eu faça? Mantenha a rotina normal até domingo. Nós já estávamos infiltrando essa rede. Então temos agentes prontos. Quando eles tentarem executar o plano, nós os pegaremos em flagrante. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada som na casa me assustava. Cada sombra parecia ameaçadora. Emily chegou tarde, como prometido, e agiu completamente normal durante o jantar, conversando sobre o dia dela, perguntando sobre o meu trabalho, sendo a filha perfeita. Tudo era uma encenação. O sábado foi torturante. Emily passou o dia estudando na sala, mas agora eu podia ver a verdade por trás de suas ações. Toda vez que ela se levantava para ir ao banheiro, discretamente fotografava documentos. Quando ela se ofereceu para ajudar a cozinhar, na verdade estava memorizando a localização de objetos de valor. Mãe, que tal fazermos algo especial para o jantar de amanhã? Ela sugeriu enquanto fingia ler um livro acadêmico. Podemos fazer sua lasanha à bolonhesa favorita e abrir uma garrafa de vinho. Lasanha e vinho. De acordo com os documentos dela, essa era exatamente a combinação perfeita para esconder o sabor das pílulas para dormir. Parece ótimo, querida, eu respondi, praticando a mesma atuação maternal que eu vinha aperfeiçoando há 28 anos. Naquela tarde, enquanto Emily estava no banho, eu verifiquei discretamente a bolsa dela. Encontrei exatamente o que esperava. Um frasco de pílulas para dormir que ela havia comprado com receita falsa e algo que me gelou o sangue. Um pequeno dispositivo para clonar cartões bancários. Minha filha não era apenas uma golpista amadora, era uma criminosa sofisticada com equipamento profissional. No domingo de manhã, Michael me ligou cedo. Sarah, você está pronta? Nossa equipe estará posicionada ao redor de sua casa a partir das 18 horas. Equipe completa? 8 agentes, incluindo alguém que conhece pessoalmente o contato de Emily. Acreditamos que ela não está trabalhando sozinha na operação desta noite. O que você quer dizer? De acordo com nossos informantes, há mais alguém envolvido, alguém com experiência em sistemas bancários que vai lidar com as transferências eletrônicas de um local remoto. Meu sangue gelou. Quem? Ainda não sabemos, mas esta noite descobriremos. Passei o dia inteiro fingindo normalidade enquanto meu mundo interior se desintegrava. Preparei a lasanha à bolonhesa, a mesma que eu havia aprendido a fazer com minha avó quando Emily era pequena. A ironia de cozinhar o prato favorito dela na noite em que ela planejava me trair não passou despercebida. Às 17 horas, comecei os preparativos finais. Emily parecia relaxada, quase alegre, claramente antecipando o sucesso de seu plano. Mãe, está cheirando incrível. Não acredito que você fez tudo isso só para nós. Você é minha única filha, eu respondi, e as palavras pareciam cacos de vidro na minha garganta. Você merece o melhor. Às 18 horas em ponto, meu celular vibrou com uma mensagem de Michael, em posição. Às 18h30, Emily abriu a garrafa de vinho. Eu a observei discretamente enquanto ela servia as taças e confirmei o que eu já sabia. Apenas a minha continha o presente especial. Um brinde, disse Emily, levantando a taça, para a melhor mãe do mundo que sempre esteve lá por mim. Levantei minha taça fingindo brindar, mas apenas molhei meus lábios sem beber de verdade. Durante a hora seguinte, mantivemos uma conversa completamente normal, enquanto eu agia como se as pílulas estivessem começando a fazer efeito.
Estou me sentindo um pouco tonta, eu mencionei por volta das 19h30. Talvez o vinho esteja me afetando mais do que o normal. Os olhos de Emily brilharam com satisfação mal disfarçada. Por que você não se deita no sofá, mãe? Eu limpo tudo. Você é um anjo, querida. Eu me dirigi ao sofá, deitei-me e comecei a atuação mais difícil da minha vida. Fingir estar drogada e inconsciente, enquanto minha própria filha preparava minha destruição financeira. Através de minhas pálpebras semicerradas, eu a vi limpar rapidamente, verificar meu estado de consciência e depois fazer a ligação que eu estava esperando. Já está pronta. Você pode começar as transferências. Mas o que ouvi em seguida me aterrorizou mais do que tudo. Não venha aqui. Administre tudo remotamente, como combinamos. E lembre-se, se algo der errado, nunca nos conhecemos. Minha filha não tinha apenas um cúmplice. Ela tinha um cúmplice inteligente o suficiente para se manter longe da cena do crime. Naquele momento, eu soube que esta noite revelaria segredos muito mais profundos e perigosos do que eu havia imaginado. Da minha posição no sofá, mantive os olhos quase fechados enquanto observava Emily se mover pela casa, com uma eficiência que falava de meses de planejamento cuidadoso. Ela conhecia cada rangido do chão, cada localização exata dos meus objetos de valor. Eu a ouvi ir direto para o meu quarto. Pelo corredor, pude ver a luz acender e apagar enquanto ela fotografava documentos importantes. Então, ouvi o som distinto do meu cofre sendo aberto. Como ela havia conseguido a combinação? Meu celular estava no modo silencioso, mas pude sentir as vibrações constantes das mensagens chegando. Devia ser Michael e sua equipe coordenando a operação do lado de fora. Emily voltou para a sala com um laptop diferente do que havíamos consertado. Este era menor, claramente projetado para operações portáteis. Ela se sentou na mesa de jantar, olhou para mim para confirmar que eu ainda estava dormindo e começou a digitar. De onde eu estava deitada, pude ouvir fragmentos de uma videochamada. Sim, eu tenho acesso a todas as contas. Números confirmados. A transferência deve ser gradual. R$50 mil a cada meia hora para evitar alertas automáticos. Uma voz masculina respondeu do computador, mas eu não consegui distinguir as palavras claramente. Confie em mim, Robert. Eu estou planejando isso há 2 anos. Conheço cada detalhe dos padrões financeiros dela. Robert? Quem era Robert? E 2 anos? De acordo com os documentos que eu tinha visto, isso tinha começado há apenas alguns meses. Emily continuou. Depois desta noite, teremos o suficiente para desaparecer completamente. Rio de Janeiro primeiro, depois talvez a Europa. Meu coração parou. Desaparecer? O plano não era apenas roubar meu dinheiro, mas também me fazer perder minha filha para sempre. A voz do computador ficou mais audível. Emily, você tem certeza de que ela não vai acordar? Essas transferências vão levar pelo menos 3 horas. Eu dei medicamento suficiente para manter uma pessoa de 80 quilos dormindo por 6 horas. Ela pesa 60. Ela não vai se mexer até amanhã à tarde. Dose calculada com precisão médica. Minha filha não tinha deixado nada ao acaso. Então eu ouvi algo que me aterrorizou. E se ela acordar antes do tempo, eu tenho um plano de backup. Que tipo de plano de backup? Digamos que um ataque cardíaco durante um assalto traumático não seria completamente inacreditável para uma mulher da idade dela. Robert, fosse quem fosse, ficou em silêncio por um momento. Emily, você disse que não haveria violência. E não haverá, contanto que tudo corra conforme o plano. Mas eu não vou permitir que anos de preparação sejam arruinados por um despertar inconveniente. Não era apenas um roubo. Minha filha estava preparada para me matar se necessário. Naquele momento, meu celular vibrou com um padrão específico que Michael e eu havíamos combinado. 3 vibrações curtas significavam envie o sinal quando estiver pronta. Mas agora eu tinha informações novas e críticas.
Havia um cúmplice chamado Robert lidando com as transferências remotamente, e Emily estava disposta a cometer assassinato. Eu precisava encontrar uma maneira de comunicar isso sem revelar que estava consciente. Emily se levantou do computador e foi para a cozinha. Eu a ouvi abrindo gavetas, claramente procurando por algo específico. Quando ela voltou, ela estava carregando uma das minhas facas de cozinha. Meu sangue gelou completamente. Robert, eu preciso que você acelere as transferências. Algo parece diferente. O que você quer dizer? Não tenho certeza. Talvez seja paranoia, mas eu quero terminar isso mais rápido do que o planejado. Do computador veio o som de digitação rápida. Tudo bem, mas fazer transferências maiores vai disparar alertas de segurança. Eu não me importo. Faça isso. Naquele momento, eu soube que tinha que agir. Se eu esperasse mais, as transferências poderiam ser concluídas antes que Michael pudesse pará-las. E se Emily estivesse ficando paranoica, ela poderia decidir implementar seu plano de backup prematuramente. Muito lentamente, eu peguei meu celular e enviei uma mensagem simples. Agora. Cúmplice remoto. Robert. Ameaça de violência. Imediatamente depois, fingi estar acordando gradualmente, como se o efeito das pílulas estivesse diminuindo. Emily? Eu murmurei, mantendo os olhos fechados. Eu vi Emily congelar completamente. Ela se aproximou do sofá para me examinar mais de perto. Mãe, você está se sentindo bem? Eu estou com muita sede, eu sussurrei, abrindo meus olhos lentamente. Que horas são? A expressão no rosto de Emily mudou imediatamente. A preocupação fingida foi substituída por cálculo frio. São 9 horas, mãe. Você dormiu depois do jantar. Está se sentindo tonta? Um pouco. Eu me sentei lentamente, agindo como se estivesse lutando contra o efeito das drogas. O que você está fazendo com esse computador? Só trabalho da faculdade? Por que você não vai se deitar? Eu te ajudo. Emily se moveu para fechar o laptop, mas não antes que eu ouvisse Robert perguntando. O que está acontecendo? Por que você não responde? Está tudo bem, Emily respondeu rapidamente. Apenas um pequeno atraso. Mas em seus olhos eu vi que nem tudo estava bem. Eu vi o momento exato em que ela tomou a decisão de implementar seu plano de backup. Ela se dirigiu a mim com um sorriso que não chegava aos olhos, e pela primeira vez na minha vida eu senti medo genuíno da minha própria filha. Mãe, eu acho que você precisa se deitar imediatamente. Neste momento, as sirenes começaram a soar à distância, aproximando-se rapidamente. Michael havia chegado. O som das sirenes ficou mais alto e eu vi pânico genuíno nos olhos de Emily pela primeira vez naquela noite. Não pode ser, ela murmurou, correndo para a janela. Não pode ser. Do computador, a voz de Robert ficou urgente. Emily, que sirenes são essas? O que está acontecendo aí? Cala a boca! Gritou Emily, fechando o laptop com força. Ela se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fúria pura e desespero. O que você fez? Ela me perguntou, aproximando-se com a faca ainda na mão. Eu não fiz nada, Emily. Eu não entendo o que está acontecendo. Mentira! A voz dela falhou entre a raiva e o pânico. Como você soube? Como? As sirenes pararam bem na frente da minha casa. Pela janela, eu podia ver as luzes vermelhas e azuis iluminando toda a rua. Emily Miller, aqui é a Polícia Federal. Saia com as mãos para cima. A voz de Michael ecoou através de um megafone, clara e autoritária. Emily olhou para mim com uma mistura de ódio e incredulidade. Seu irmão, claro, sempre a irmã perfeita do policial perfeito. Emily, entregue-se. Não piore as coisas. Pior? Ela riu, um som completamente vazio de humor. Mãe, você sabe quantos anos de prisão eu enfrento? Minha vida já está arruinada. O som da porta da frente sendo aberta com um estrondo. Michael entrou primeiro, seguido por 4 agentes federais com armas em punho. Arma! Ela tem uma arma! Gritou um dos agentes ao ver a faca na mão de Emily. Solte a arma imediatamente!
Emily olhou para a faca como se tivesse esquecido que a estava segurando. Por um momento, pensei que ela se renderia pacificamente. Em vez disso, ela sorriu com uma frieza que me gelou até os ossos. Sabe de uma coisa, mãe? Antes que me prendam, eu quero que você saiba de algo. Emily, não. Eu nunca te amei, nem uma única vez em 28 anos. Cada te amo foi uma mentira. Cada abraço foi calculado. Cada lágrima foi encenação para conseguir o que eu precisava. As palavras me atingiram mais forte do que qualquer golpe físico. Desde criança, eu sempre soube que você era fraca, patética, uma mulher que desperdiçaria a vida inteira trabalhando com animais em vez de fazer algo importante. E eu sempre soube que um dia encontraria uma maneira de tomar o que eu merecia da sua existência patética. "Solte a arma agora!" gritou Michael, aproximando-se lentamente. "E sabe de mais uma coisa, mãe?" Emily continuou, ignorando completamente os policiais. "Papai não morreu em um acidente. Tio Michael sabe mais do que te disse. Robert me contou a verdade. Ele era irmão do papai e tem cuidado de mim todos esses anos, porque você e Michael destruíram nossa família." "Emily, você não sabe o que está dizendo", interveio Michael. "Sério? Por que você não conta para a mamãe sobre as contas bancárias que você estava gerenciando após a morte do papai? Ou sobre como Robert teve que fugir do país porque vocês o culparam injustamente?" Meu mundo começou a cambalear. "Michael, o que ela está dizendo?" "Sarah, agora não é a hora." "É exatamente a hora!" gritou Emily. "Robert me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre essa família de mentirosos. Ele me ensinou que eu estava vivendo com as pessoas que destruíram minha vida antes que ela pudesse começar." Os agentes se moviam lentamente, tentando cercar Emily sem provocar uma reação violenta. "Emily", eu disse, tentando manter minha voz calma, "Robert te manipulou. Ele usou sua dor pela morte do seu pai para te transformar em algo que você não é." "Eu não sou o quê, mãe? Eu não sou inteligente? Eu não sou capaz? Porque nos últimos 5 anos eu consegui mais dinheiro e poder do que você viu em toda a sua vida patética. Você conseguiu dinheiro machucando pessoas inocentes. Não há pessoas inocentes." Ela gritou. "Só há pessoas que pegam o que querem e pessoas que deixam ser tiradas." Neste momento, um dos agentes aproveitou a distração dela para se aproximar. Emily percebeu e levantou a faca defensivamente. "Afastem-se! Eu não vou para a prisão por proteger os segredos sujos desta família." "Emily", disse Michael com a voz calma, "abaixe a faca e podemos conversar sobre tudo isso." "Conversar? Como você conversou com o papai antes de ele morrer?" "Seu pai morreu em um acidente doméstico, Emily. Você sabe disso." "Mentira. Robert me mostrou documentos, me mostrou fotos. Eu sei o que você fez." Na confusão de gritos e acusações, Emily deu um passo para trás e tropeçou na mesa de centro. A faca voou de sua mão enquanto ela caía, batendo a cabeça violentamente na quina da mesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emily jazia inconsciente, sangue escorrendo de um ferimento na têmpora. Os paramédicos chegaram minutos depois, mas a essa altura, minha filha tinha entrado em coma. Enquanto a levavam para o hospital, Michael se aproximou de mim com uma expressão devastada. "Sarah, há muito que você precisa saber sobre Robert e sobre o que realmente aconteceu quando Daniel morreu." Então, as acusações de Emily tinham alguma verdade? Algumas sim, outras não. Mas primeiro precisamos ter certeza de que Emily está bem. Enquanto seguíamos a ambulância para o hospital, eu percebi que a traição da minha filha era apenas a ponta do iceberg. Havia segredos de família que datavam de décadas, e eu estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. Os dias seguintes foram um pesadelo de salas de espera de hospital e reuniões com investigadores. Emily permaneceu em coma e os médicos não podiam prever se ela acordaria ou qual seria sua condição mental caso acordasse.
Michael finalmente me contou a verdade completa sobre Robert e a morte de Daniel. Sarah, Robert é irmão de Daniel, sim, mas ele não fugiu do país porque nós o culpamos. Ele fugiu porque estava envolvido no mesmo negócio de fraudes que ele agora lidera. Estávamos sentados na lanchonete do hospital, cercados pelo murmúrio de outras famílias em crise. Daniel morreu exatamente como eu te disse, em um acidente doméstico. Mas o que eu não te disse é que Robert chegou naquela noite, depois que Daniel já estava morto. Ele chegou naquela noite? Ele tinha vindo confrontar Daniel sobre o dinheiro que Daniel devia a ele de operações ilegais anteriores. Quando ele encontrou o corpo, Robert me ameaçou. Ameaçou como? Ele disse que se eu relatasse a morte como acidental, ele desapareceria e nunca mais incomodaria nossa família. Mas se eu investigasse mais a fundo, ele exporia alguns negócios questionáveis em que Daniel esteve envolvido, coisas que poderiam ter te implicado legalmente. Meu estômago revirou. Eu estava envolvida em algo ilegal? Não conscientemente, mas Robert tinha documentos falsificados que faziam parecer que você sabia sobre as atividades de Daniel, documentos que poderiam ter te mandado para a prisão. Então você deixou Robert escapar para me proteger. Eu pensei que era o melhor. Robert desapareceu. Você estava segura. Emily estava segura. Pelo menos foi o que eu pensei. Quando você descobriu que ele tinha contatado Emily, Michael suspirou profundamente. Há cerca de 1 ano, quando começamos a investigar a rede de estratégias de herança acelerada. O nome de Emily apareceu em nossos arquivos como uma operadora ativa. E você não me disse? Eu esperava poder lidar com a situação sem envolver a família. Pensei que poderia prender Robert e tirar Emily da rede, sem que você nunca tivesse que saber o que havia acontecido. Mas você falhou. Eu falhei porque não entendi quão profundamente Robert tinha manipulado Emily. Ela não era apenas uma golpista casual que poderia ser facilmente reabilitada. Robert a estava treinando psicologicamente desde que ela era adolescente. Neste momento, o Dr. Almeida se aproximou da nossa mesa com uma expressão séria. Senhora Miller, sua filha acordou, mas há algumas complicações que precisamos discutir. Meu coração acelerou. Que tipo de complicações? Emily tem amnésia seletiva. Ela se lembra claramente da infância e adolescência, mas os últimos 5 anos são praticamente um vazio completo. Os últimos 5 anos? Os anos em que Robert a estava manipulando? Exatamente. É como se a mente dela tivesse bloqueado seletivamente esse período da vida. Michael e eu nos entreolhamos. Doutor, isso é permanente? É difícil prever. A memória pode retornar gradualmente ou pode nunca voltar. Em casos de trauma psicológico severo, o cérebro às vezes escolhe esquecer como mecanismo de proteção. Quando entrei no quarto de Emily, minha filha olhou para mim com olhos confusos, mas cheios de amor genuíno. Mãe, o que aconteceu? Os médicos dizem que eu estive em coma, mas não me lembro de como cheguei aqui. Sentei-me ao lado da cama dela, pegando sua mão. Você sofreu um acidente, querida. Bateu a cabeça. Mas por que havia policiais? Alguém mencionou que havia policiais envolvidos. Olhei para Michael, que assentiu levemente. Tínhamos decidido contar a verdade gradualmente, apenas se fosse necessário. Emily, qual é a última coisa de que você se lembra claramente? Ela franziu a testa, concentrando-se. Lembro-me de estar na faculdade, estudando para o meu curso. Lembro-me de morar com você, de ajudar com as coisas da casa. Lembro-me de sentir falta do papai, mas de estar feliz por sermos só nós duas. Você se lembra de alguém chamado Robert? Robert? Não, eu acho que não. Eu deveria conhecê-lo. Michael e eu trocamos olhares. Emily não se lembrava de nada dos anos em que Robert a havia manipulado. Durante as semanas seguintes, enquanto Emily se recuperava fisicamente, surgiu uma pergunta impossível. Deveríamos tentar ajudá-la a recuperar suas memórias perdidas, sabendo que essas memórias incluíam anos de atividade criminosa e ódio por mim?
A Emily, que estava naquela cama de hospital, era a filha que eu me lembrava de antes da manipulação de Robert. Ela era carinhosa, preocupada com meu bem-estar, horrorizada quando lhe contamos vagamente que ela havia estado envolvida em atividades problemáticas durante seus anos perdidos. Mãe, eu machuquei alguém durante aqueles anos de que não me lembro? Sim, querida, você machucou muitas pessoas, incluindo a mim. Eu te machuquei? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Como? Por quê? Porque alguém te manipulou para fazer isso. Alguém te convenceu de que eu era sua inimiga em vez de sua mãe. Você pode me perdoar por coisas que eu nem me lembro de ter feito? Essa pergunta partiu meu coração e o curou ao mesmo tempo. Eu já te perdoei, Emily, antes mesmo de você acordar. Como você pode ter certeza? Porque eu olho para os seus olhos agora e vejo minha filha novamente. Eu não vejo a estranha que outra pessoa havia criado. Emily chorou naquele dia, lágrimas de alívio e confusão. E pela primeira vez em anos, eu também chorei, mas de esperança. Embora a pergunta permanecesse, o que aconteceria se a memória dela voltasse? Eu perderia minha filha novamente? 3 meses depois que Emily acordou do coma, havíamos estabelecido uma nova rotina em casa. Ela ia à terapia 3 vezes por semana, tanto para ajudar com sua recuperação física, quanto para processar as informações sobre seus anos perdidos. Ela decidiu não tentar recuperar ativamente suas memórias. Mãe, ela me disse em uma tarde enquanto preparávamos o jantar juntas. Eu sinto como se esses 5 anos fossem a vida de outra pessoa, uma pessoa de quem eu não gosto muito. Você não tem curiosidade sobre o que aconteceu? Às vezes, mas eu também tenho medo de que, se eu me lembrar de tudo, eu possa voltar a ser aquela pessoa. A psicóloga de Emily, a doutora Moreno, havia me explicado que isso era normal. Sarah, Emily está essencialmente reconstruindo sua identidade a partir de uma base mais saudável. Forçar o retorno de memórias traumáticas poderia ser contraproducente. Tudo parecia estar melhorando até que recebi uma ligação que mudou tudo. Senhora Miller, eu sou o detetive Ruiz da Polícia Federal. Precisamos falar com a senhora sobre Robert Sanchez. Vocês o encontraram? Nós o encontramos, mas há complicações. Robert está morrendo de câncer e pediu para ver Emily antes de morrer. Ele diz que tem informações críticas sobre outros membros da rede criminosa que poderiam salvar mais famílias. Absolutamente não. Eu não vou expor Emily àquele homem novamente. Senhora, eu entendo sua preocupação, mas Robert afirma que há operações ativas, planejadas para as próximas semanas, que afetarão múltiplas famílias. Sem a informação dele, não podemos impedi-las. Naquela noite, eu discuti a situação com Michael e Emily. Você quer ir? Perguntei diretamente à minha filha. Sim, ela respondeu sem hesitar. Eu não me lembro deste Robert, mas se ele pode ajudar a evitar que outras famílias passem pelo que aparentemente nós passamos, eu quero ajudar. 2 dias depois, entramos na prisão federal onde Robert estava detido na unidade médica. O homem que encontramos era uma sombra do manipulador inteligente que Michael havia descrito. O câncer o havia deixado magro e fraco. Quando ele viu Emily, seus olhos se encheram de lágrimas. Emily, minha filha, obrigado por ter vindo. Eu não me lembro de você, senhor, Emily respondeu com firmeza. E, francamente, fico feliz por não me lembrar de você também. Robert pareceu genuinamente surpreso. Você não se lembra de nada dos nossos anos trabalhando juntos? Nada. E pelo que me disseram, isso é provavelmente uma bênção. Robert olhou para mim e depois para Michael. Amnésia? Seletiva, Michael confirmou. E nós vamos mantê-la assim. Talvez seja melhor, Robert murmurou. Talvez seja melhor. Durante a hora seguinte, Robert nos deu informações detalhadas sobre células ativas da rede criminosa. Nomes, locais, métodos, alvos planejados. Era uma informação que poderia efetivamente salvar dezenas de famílias. Mas no final da sessão, Robert pediu para falar comigo em particular. Sarah, há algo que Emily precisa saber.
algo que pode ajudá-la a entender por que foi tão fácil manipulá-la. Eu não vou permitir que você a machuque novamente. Não é para machucá-la, é para protegê-la de que aconteça de novo. Do que você está falando? Emily tinha predisposição à manipulação porque experimentou abandono emocional profundo durante a infância. Isso é ridículo. Eu nunca a abandonei. Não fisicamente, mas Sarah, por anos após a morte de Daniel, você estava tão absorta em sua própria dor que Emily se sentiu emocionalmente abandonada. As palavras me atingiram como um soco. Eu estava processando a morte do meu marido. Eu sei, e eu não te culpo, mas uma criança de 10 anos não entende isso. Ela só entende que a mãe dela não está mais presente emocionalmente. Você está dizendo que a culpa de tudo isso é minha? Eu estou dizendo que eu explorei uma vulnerabilidade que já existia. E se Emily vai ter uma vida saudável daqui para frente, ela precisa entender de onde veio essa vulnerabilidade para que possa curá-la. Quando saímos da prisão, Emily parecia pensativa. Mãe, posso te perguntar uma coisa sobre quando o papai morreu? Claro, querida. É verdade que eu fiquei muito carente depois da morte dele, como se eu tivesse medo constante de que você também fosse me deixar. A pergunta me surpreendeu pela precisão. Sim, era verdade. Por que você pergunta? Porque, embora eu não me lembre dos últimos 5 anos, eu me lembro de sentir, durante a adolescência, como se eu tivesse que trabalhar constantemente para manter o seu amor, como se fosse condicional. A observação dela partiu meu coração, porque ela estava certa. Na minha própria dor pela morte de Daniel, eu tinha inadvertidamente criado insegurança na minha filha. Emily, você acha que isso me tornou vulnerável a alguém que prometeu me amar incondicionalmente em troca de fazer o que ele queria? É possível, ela admitiu. Mãe, eu não te culpo por nada, mas acho que precisamos conversar sobre aqueles anos após a morte do papai. Não para recuperar memórias perdidas, mas para curar feridas que talvez nunca tenhamos tratado adequadamente. Naquela noite, começamos conversas que deveriam ter ocorrido décadas atrás sobre dor, abandono, amor condicional e incondicional, e sobre como construir relacionamentos saudáveis sobre bases honestas. Robert morreu 3 semanas depois. Em seu funeral, ao qual mais ninguém compareceu, Emily colocou flores em seu túmulo. Por quê? Eu perguntei. Porque, embora ele me tenha machucado terrivelmente, ele também me ensinou algo valioso. O que ele te ensinou? Ele me ensinou o que eu não quero ser. E, às vezes, essas são as lições mais importantes. 1 ano depois da morte de Robert, nossa vida havia encontrado um novo ritmo. Emily havia terminado seus estudos técnicos em segurança computacional e começado a trabalhar para uma organização que ajudava vítimas de fraude financeira. É irônico, ela me disse em uma tarde enquanto revisava casos em seu escritório em casa. Usar as mesmas habilidades tecnológicas para proteger as pessoas do que aparentemente eu costumava fazer para machucá-las. Michael havia sido promovido a chefe da divisão de crimes financeiros, em parte pelo sucesso em desmantelar a rede de Robert, usando a informação que havíamos obtido. Parecia que finalmente havíamos encontrado a paz. Então, em um dia aparentemente normal, Emily chegou em casa com uma expressão que eu não via há anos. Confusão profunda misturada com algo que parecia reconhecimento. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que houve, querida? Hoje, enquanto eu entrevistava uma nova cliente, ela mencionou um nome que me pareceu familiar. Meu coração acelerou. Por 2 anos eu havia temido este momento, o retorno de suas memórias perdidas. Que nome? Robert, mas não apenas o nome. Quando ela descreveu como ele a contatou inicialmente, eu me lembrei. Emily sentou-se pesadamente no sofá. Mãe, minha memória está voltando. Não tudo, mas fragmentos. Que tipo de fragmentos?
Eu me lembro do dia em que Robert me contatou pela primeira vez. Eu tinha 18 anos e estava lutando na faculdade. Eu me lembro exatamente do que ele me disse para me convencer de que você e Michael tinham arruinado minha vida. Eu me preparei para o pior. Se Emily recuperasse completamente suas memórias, ela voltaria a ser a pessoa que me havia odiado? Emily, como você se sente lembrando disso? Com raiva, ela disse imediatamente, mas não de você, de mim mesma, porque agora eu posso ver exatamente como Robert usou minhas inseguranças contra mim. Você se lembra das coisas que me fez? Emily fechou os olhos, concentrando-se. Lembro-me de planejar te roubar. Lembro-me de me convencer de que você merecia. Lembro-me... A voz dela falhou. Lembro-me de toda a coisa horrível que eu fiz, mas eu também me lembro por que eu fiz. E eu posso ver agora que cada justificativa era uma mentira que Robert tinha me ensinado a acreditar. Isso te muda recuperar essas memórias? Isso me muda, mas não da maneira que você temia. Emily olhou diretamente para mim. Isso me faz entender por que o perdão foi tão poderoso. O que você quer dizer? Quando você perdeu a fé em mim, mas continuou me amando, você deu a parte real de mim, a parte que Robert não havia corrompido completamente, a força para sobreviver. Mesmo quando eu não conseguia acessar essa parte, eu sabia em algum nível profundo que eu era amada. Emily pegou minhas mãos. Mãe, agora que eu me lembro das duas versões de mim mesma, a que Robert criou e a que você ajudou a curar, eu posso ajudar outras pessoas a encontrar o caminho de volta também. Durante as semanas seguintes, à medida que mais memórias voltavam, Emily se tornou ainda mais eficaz em seu trabalho. Ela podia falar com vítimas a partir de uma perspectiva de compreensão completa. Ela sabia como era ser manipulada. Ela sabia como era ser a manipuladora. E ela sabia como era encontrar o caminho para a redenção. 6 meses depois, enquanto celebrávamos o 3º aniversário de sua organização, Emily me fez uma pergunta que eu estava esperando. Mãe, há algo que você sempre quis me perguntar sobre aqueles anos perdidos, mas nunca se atreveu? Só uma coisa. O quê? Durante todos aqueles anos, quando você me odiava, quando você planejava me machucar, havia alguma parte de você que ainda me amava? Emily considerou a pergunta cuidadosamente. Honestamente, na maioria das vezes não. Robert havia envenenado tão completamente meus sentimentos por você que eu realmente acreditava que você era minha inimiga. Meu coração afundou um pouco. Mas, ela continuou, houve momentos, especialmente no final, em que algo dentro de mim lutava contra o que eu estava fazendo. Momentos em que eu via seu amor genuíno por mim, e uma parte de mim se perguntava se Robert poderia estar errado. Como quais momentos? Como quando você insistiu em pagar para consertar meu laptop sem sequer me perguntar para que servia. Como quando você me dava abraços que eu rejeitava, mas secretamente precisava. Como quando você me defendia para os outros, mesmo quando eu estava sendo cruel com você. Emily sorriu com lágrimas nos olhos. Mãe, eu acho que o seu amor foi como uma semente plantada em terra congelada. Não podia germinar imediatamente, mas quando a primavera finalmente chegou, ela já estava lá, esperando. Naquela noite, enquanto eu refletia sobre tudo o que havíamos passado, percebi que nossa história não era apenas sobre perdão ou redenção. Era sobre o poder do amor incondicional para sobreviver até mesmo à traição mais profunda e, eventualmente, transformá-la em algo bonito. Minha filha havia se perdido por anos, manipulada por forças que nenhuma de nós havia entendido completamente, mas ela encontrou o caminho de volta para casa e, no processo, se tornou alguém que podia guiar os outros de volta também. Hoje, 5 anos depois da noite que mudou nossas vidas para sempre, posso dizer com honestidade que, embora tenhamos perdido anos para a traição e manipulação, também ganhamos algo inestimável:
A compreensão de que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer coisa e que a redenção é sempre possível para aqueles dispostos a fazer o trabalho difícil de reconstruir a confiança. Emily agora dirige uma das organizações mais eficazes do país contra a fraude familiar. Eu trabalho meio período na clínica veterinária e meio período como voluntária na organização dela. Michael se aposentou no ano passado, mas ainda atua como consultor em casos complicados. Somos uma família imperfeita que sobreviveu à traição, mentiras, manipulação e anos de dor. Mas também somos uma família que demonstrou que o amor pode conquistar até a escuridão mais profunda. Às vezes, as vitórias não vêm com fanfarra ou celebração. Às vezes, a maior vitória é simplesmente a quieta satisfação de saber que você escolheu o amor acima do medo, o perdão acima do ressentimento e a esperança acima do desespero. E pela primeira vez em décadas, isso parece ser o suficiente.